Boa tarde, doutora Débora. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. Muito bem. Para você, ouvinte da Rádio Araguá, agora ouvido ligado para você que muita gente reclama, né, doutora Débora? O pessoal manda aqui as reclamações, fala assim, Samuca, estamos com problemas aqui, eu quero me aposentar, coloquei todos os dados no sistema do INSS, mas não sai resposta. Outros mandam aqui que pediram ali o auxílio, né, por doença, foram cometidos com algum problema e também estão reclamando sobre a demora. Por que essa demora, doutora Débora, depois que insere lá os dados no sistema? É interessante, né? Aqui eu venho, na verdade, a chamar atenção e também uma forma de elogiar o próprio governo, o próprio sistema, a busca incansável por tentar melhorar o sistema. Para o segurado e também, por óbvio, para todas as pessoas que prestam serviço mediante esse tipo de trabalho. Quando a gente faz o pedido hoje, quando a gente tenta buscar os nossos direitos, aposentadorias, benefícios por incapacidade, pensões, que é a regra hoje específica do próprio regime que constitui o nosso trabalho, então a gente trabalha para um dia receber o nosso retiro, o cuidado que se tem que ter é na hora de fazer esse requerimento. Dados básicos sempre, por exemplo, CPF, RG ilegíveis, documentos que não são aportados de forma correta, dados inconsistentes, carteira de trabalho não digitalizada de forma adequada, formulários e documentos para comprovação, por exemplo, de um tempo rural ou de um tempo especial que não são anexados de forma correta. Gera uma análise, então, subjetiva do próprio servidor, onde ele precisa pontualmente olhar para ver se o documento está correto ou não. Aí ele vai lá, observa a situação, pede, inclusive, para o segurado anexar novos documentos. E isso vai gerando, na verdade, um acúmulo de concessões indevidas, de falta de informação, de indeferimentos, não porque necessariamente a pessoa não cumpriu o requisito, mas porque ela está naquele limbo onde ela não consegue levar o documento correto, e ela também não consegue demonstrar isso e na prática então gera um indeferimento. Daí a prática é sempre de buscar uma solução judicial e vira uma situação muito complicada para todo mundo. Ninguém resolve nada. Doutora Débora, todos os processos que são abertos ali através do aplicativo Meu INSS são validados por um servidor público ou não? Não necessariamente, Samuca. Existem várias formas já. O Meu INSS é uma plataforma que tem crescido muito, com vários tipos de serviços ampliados. E se o sistema tiver todo ok, ou seja, tempo contributivo, as remunerações, os vínculos, cadastro de dados pessoais, a gente está falando de CPF, RG, a gente está falando de e-mail, a gente está falando de dado de pai e de mãe, a gente está falando de número de carteira de trabalho, número do PIS. Dados, Samuca, eu digo assim, para todo mundo, é essencial. Isso é o mínimo que você faz por si mesmo, organizar a sua vida laborativa para que o próprio sistema reconheça você como trabalhador. A gente faz um esforço aqui para lembrá-los também que isso é uma responsabilidade do trabalhador. Ele precisa olhar para a carteira de trabalho dele, para o vínculo dele, ele precisa ter acesso a esses dados e retificar quando for necessário, para que quando ele precise realmente receber um salário maternidade, as mães que estão nos ouvindo ali, né, para que elas realmente consigam receber esse benefício. E eu digo que é uma série de situações muito cotidianas que acontecem, né, de 10 pessoas às vezes que você encontra e conversa, 9 tem algum problema de cadastro, de vínculo, de informação que está equivocada e é possível sim que o sistema seja aperfeiçoado nesse sentido. Então a busca é por esse aperfeiçoamento. Doutora Débora, então resumindo a resposta da pergunta, na maioria dos casos, então, essa demora se dá pela falta de documentos enviados, ou então com documentos com problemas que são enviados no sistema. Exatamente. Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma última portaria que saiu, então, agora de 17 de novembro, e é mais uma tentativa do próprio sistema agilizar e trazer o quê? Análise de formulários de tempo especial. Então, hoje o objetivo é fazer com que essas análises administrativas estejam em conformidade com formulários de atividade especial, sendo realizada por um programa específico, ou seja, o servidor vai lá e adiciona, por exemplo, a intensidade do ruído, o fator de risco, os dados do CNAE da empresa, os dados da GFIP, os dados de vínculos. Então, são várias informações fornecidas, por exemplo, no PPP e no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que estando ok, estando legíveis, estando lá adicionadas no sistema do Meu INSS do cliente, não há concessão desse benefício de forma muito rápida, porque os elementos para a concessão já estão lá.
Agora, tendo divergências, não tendo os dados básicos, não conseguindo adicionar as informações mínimas sobre a exposição, por exemplo, àquele agente de risco, infelizmente vai para uma análise lá na perícia médica federal, onde vai aguardar uma fila. E daí sim, o segurado fica aguardando, ele não tem respostas, é uma demanda muito grande reprimida de trabalho. Então, o que a gente coloca aqui é a importância do segurado, a importância do trabalhador, que um dia vai receber o seu benefício e quer se aposentar, para que ele dê atenção a isso, para que ele receba a informação correta. É lógico que a gente também precisa do apoio, por óbvio, do empregador, da própria empresa, para que alguns documentos sejam fornecidos de forma correta. Já existe um trabalho também muito importante e as empresas têm colaborado. Elas sabem da importância da função social que elas têm. E eu acho que é isso que a gente tem que sempre relembrar aqui, trazer essa informação de que nós todos precisamos ajudar para que a própria comunidade tenha um respaldo futuro, né? Muito bem, então você que, né, isso aí, na verdade, é cometido a todas as pessoas, né? Todo mundo um dia, né, vai precisar se aposentar. Então, desde já deixe seus documentos em ordem, organize toda essa situação para que quando você precisar, né, você tenha os documentos necessários para não ter toda essa demora na hora de você precisar do seu benefício. É isso, doutora? É isso mesmo, Samuca. A gente traz aqui novamente essa lembrança de que o sistema ele está, sim, na tentativa, até a gente comentava aqui sobre as bonificações dos próprios servidores públicos, a ponto de que eles também trabalhem em prol da própria sociedade, né, para que traga esse retorno para cada um. Mas o que a gente mais percebe é que existe um esforço enorme também do próprio governo, do próprio Estado, da própria União, em tentar resolver, criar mecanismos, programas de inteligência artificial, mas a gente precisa alimentar isso, a gente precisa dos dados das pessoas. Para quem já começa agora no mercado de trabalho, a gente fala que tem a carteira de trabalho digital, então a gente não vai ter, né, algumas inconsistências. A gente tem o e-social, sistemas importantes que as próprias empresas já usam, anexam os PPPs, mas e para trás? Né? E quem já tem uma vida laborativa na finalização e precisa buscar essas informações? Existe ainda muita inconsistência, então a gente faz esse alerta aqui para que todo mundo trabalhe em conjunto. Muito bem. Doutora Débora, pergunta do ouvinte agora aqui, direto no WhatsApp da Rádio Jaraguá, é o Júlio César do Estrada Nova. Ele diz o seguinte: já faz 8 anos que eu encaminhei a minha aposentadoria e até agora não saiu. A minha advogada diz que só depende do juiz assinar. Por que a demora de assinar um processo que já tenho por direito? É interessantíssima pergunta. Aqui a gente vê que o próprio ouvinte fala que o juiz vai assinar, ou seja, ele já teve que buscar o Poder Judiciário para resolver a situação dele e por algum motivo, algum documento ou alguma inconsistência ou algo que esteja sendo impugnado, né, pelo próprio INSS, a autarquia previdenciária, que diz que não há possibilidade de reconhecimento de alguma situação, mas que o juiz ele vai precisar analisar tudo, então, e verificar se é ou não o direito do nosso ouvinte. Então, é algo interessantíssimo, né? E uma situação muito exemplar essa, né? Do tempo que realmente demora. E o ponto que a gente pode, às vezes, auxiliar e finalizar isso de uma maneira mais breve possível, se estiver tudo ok dentro do sistema. Muito bem. Então, para você aí, ouvinte da Rádio Jaraguá, deixe os documentos organizados, procure a sua empresa, né? E na hora de colocar esses documentos no sistema do meu INSS, se não souber nada, não tiver ninguém que ajude, procure o seu advogado de confiança e, com certeza, né, ele vai te ajudar e te auxiliar da melhor forma possível. Doutora Débora, mais uma vez, obrigado pelo esclarecimento, pela sua presença aqui na Rádio Jaraguá. Obrigada, Samuca. Até mais. Tchau, tchau.